Olá, como você está? Voltamos para aprender um pouco mais sobre provérbios, conselhos de provérbios, conselhos de Salomão. Provérbios é um livro de sabedoria, é um livro de conselhos. Se nós colocarmos o conhecimento do livro de provérbios em prática, seremos pessoas sábias, pessoas abençoadas, pessoas bem-sucedidas. Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você quer adquirir sabedoria, você precisa temer a Deus. Você precisa buscar o conhecimento de Deus acima do ouro e da prata. E hoje nós vamos estudar Provérbios 13. O primeiro conselho de Provérbios 13 é: do fruto da boca cada um comerá o bem. O que você tem dito? O que você tem falado? A Bíblia diz assim que a boca fala daquilo que está cheio o coração. A Bíblia diz assim também que a morte e a vida está no poder da língua. Do fruto da boca cada um comerá o bem. Não pode de uma mesma fonte sair água amarga e água doce. Não podemos ora abençoar, ora amaldiçoar. Precisamos nos posicionar. Precisamos saber quem somos. Precisamos saber em que acreditamos. E aquilo que nós falamos potencializa quem nós somos, aquilo que vai nos acontecer. A ciência tem explicado isso, mas a Bíblia já diz isso há muitos anos atrás. O segundo conselho de Provérbios 13 é: a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda e prospera. Por que a alma do preguiçoso deseja e nada alcança? Porque o preguiçoso, ele não tem coragem de levantar e ir fazer o que precisa ser feito. Por isso é chamado de preguiçoso. O preguiçoso, ele é excelente em dar desculpas, em colocar a culpa no outro. Nunca a culpa é dele, a culpa é sempre do outro. Do pai, da mãe, do irmão, do governo, da escola, do patrão. Nunca a culpa é dele. Precisamos ter autorresponsabilidade. Tudo que nos acontece é unicamente responsabilidade nossa. Depois que nós nos tornamos adultos, precisamos ser autorresponsáveis. Precisamos parar de dar desculpas. Precisamos parar de dizer que a vida é difícil, que nada dá certo. Aí voltamos para o conselho 1. O que você tem falado? O que você tem pronunciado? Mas a alma dos diligentes engorda e prospera. Quem é o diligente? O diligente é aquele que faz o que precisa ser feito na hora que precisa ser feito. É aquele que não dá desculpa, é aquele que assume a rédea da sua vida. É aquele que levanta cedo. É aquele que não come o pão da preguiça. É aquele que não depende do outro. Por isso precisamos buscar o conhecimento, por isso precisamos aprender. Quem aprende não depende. Quem aprende se torna livre. Precisamos ser livres. As pessoas, elas têm prazer em serem manipuladas pelas outras e não vivem a liberdade que precisamos e que podemos viver. Para sermos livres, precisamos sermos diligentes. Se formos diligentes, nós vemos os desejos dos nossos corações serem satisfeitos. Nós vemos os nossos sonhos se realizarem, nós prosperaremos. Quem você tem sido? Um preguiçoso ou um diligente? Não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia que diz que o preguiçoso deseja e coisa alguma alcança, mas a alma dos diligentes engorda e prospera. Só depende de nós fazer o que precisa ser feito.
Às vezes nós colocamos a culpa em Deus e dizemos, se Deus quiser eu faço, se Deus quiser. Esta é uma frase de preguiçoso. Porque Deus, Ele quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. Porque Ele enviou o seu único filho para morrer no meu e no seu lugar. Se você não está vivendo uma vida plena, uma vida abundante, não fala que é a vontade de Deus. Traga a responsabilidade para si e diga, eu não estou fazendo o que precisa ser feito, como precisa ser feito. Se você não tem tido os resultados que você deseja, muda a rota. Einstein já dizia, é loucura você querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Se os seus resultados não têm te agradado, não têm tido as respostas que você tem buscado, mude a rota, mude a direção, mude as pessoas com quem você tem andado. Mas seja uma pessoa diligente. Faça o que precisa ser feito, na hora que precisa ser feito. Assuma a responsabilidade e você prosperará. O terceiro conselho de Provérbios 13 é: o justo aborrece a mentira. Você tem o hábito de mentir? A Bíblia diz assim que o pai da mentira é o diabo. Quando eu minto, eu me infilio ao diabo. Porque Deus, Ele é o Deus de toda a verdade. Em Deus não há mentira, em Deus não há negligência. A Bíblia diz assim que o nosso dizer deve ser sim, sim e não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Para o mundo, dizer a verdade não é normal. O mundo fala mentira o tempo todo, porque tem por pai o diabo. Mas nós, como justos, como filho do Deus vivo, filhos adotados por Jesus, precisamos falar a verdade. Precisamos odiar a mentira. O quarto conselho de Provérbios 13: há quem se faça rico não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre tendo grande riqueza. Esse conselho fala da aparência. Tem pessoas que têm a aparência de que tem muita coisa, mas na verdade é um falido, é um coitado. E tem pessoas que é simples e não aparece, não tem uma aparência de riqueza, mas é uma pessoa próspera, é uma pessoa rica. Quem você tem sido? Uma pessoa que parece ter e não tem, ou uma pessoa que tem e não aparece ter? Porque mais importante do que ter é ser. Precisamos ser. Em primeiro lugar, ser uma pessoa bondosa, amorosa, uma pessoa com virtudes, com princípios. Exalarmos a natureza do nosso Criador. Precisamos ser a imagem e a semelhança daquele que nos criou. Depois precisamos aprender a fazer aquilo que precisa ser feito, para depois termos e transbordarmos na vida dos outros. O quinto conselho de Provérbios 13 é: a fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem ajunta pelo trabalho terá aumento. A fazenda que procede da vaidade, a fazenda que foi adquirida com mentira, com vaidade, essa se desfará. Mas aquele que ajuntou com mãos diligentes, com lábios verdadeiros, esse é o que vai prosperar. O sexto conselho de Provérbios 13 é: o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. A Bíblia diz que com a multidão de conselhos se vence a guerra. Você é aquele que ama o conselho ou aquele que aborrece a palavra? Você é simples ou você é orgulhoso? Porque quando somos orgulhosos, nós não gostamos de aprender. Ter um coração ensinável é para os humildes. Se você é uma pessoa que não gosta de aprender, é porque você é orgulhoso. E se você é orgulhoso, a Bíblia diz assim que você será abatido.
Mas se você é uma pessoa simples, que gosta de aprender, que busca o conhecimento em todo o tempo, você será exaltado, você terá honra. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. O 7º conselho de Provérbios 13 é: a doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. Você tem buscado sabedoria para se desviar dos laços da morte? A Bíblia diz assim que o diabo, nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Quando nós somos sábios, quando nós buscamos o conhecimento de Deus, nós fugimos dessa aparência do mal. E nós estamos seguros no braço do Criador. Porque buscamos o conhecimento, buscamos a sabedoria. O início do livro de Provérbios diz que porque nós desprezamos a sabedoria, quando nós clamarmos a Deus, Ele não nos ouve. Leia Provérbios 1 para você ver. Mas quando você busca a sabedoria, busca o conhecimento, quando você clama a Deus, Ele está pronto para te ouvir. E você vai se afastar do mal. Ele vai te dar sabedoria para se afastar do mal, para se afastar da aparência do mal. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. Eu vou encerrar esse vídeo de Provérbios 13 e continuamos Provérbios 13 no próximo vídeo. E lembre-se, você já é abençoado com toda sorte de bênção nos lugares celestiais por Cristo Jesus. Não se esqueça de dar o seu like, compartilhar esse vídeo, deixa aqui embaixo um comentário. Diga somente, que bom te ouvir, Rose. Diga somente, eu quero a sabedoria, eu quero aprender a sabedoria. Deixa escrito aqui embaixo.